Paz do Senhor, igreja, amém? Como é bom estarmos na casa do Senhor e poder adorar e exaltar o nome dEle. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, para ouvir a Tua palavra, nos edificar nela. Eu convido a igreja para que esteja de pé. Nós vamos louvar ao Senhor com essa canção que tem como título Fala Comigo. Você na tua casa que também está aí conosco, ouvindo o culto, adorando a Deus conosco. Essa canção fala que Deus fala conosco de várias formas. Na Bíblia a gente vê o Senhor falando de várias formas com os teus filhos, com os teus servos. E que nós possamos estar atentos à voz do nosso Deus, ser sensíveis à voz dEle. Amém? E conhecer a voz do nosso pastor. Fala conosco, Pai. Eu sempre te ouço na tua oração.
ouvir a tua voz, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ter os nossos ouvidos atentos e sensíveis à tua voz, Jesus. Que possamos, como ovelhas, reconhecer a voz do nosso pastor. Que nós possamos estar com ouvidos tapados a tudo que não vem do Senhor, as vozes contrárias, ó Deus. Que nós possamos discernir qual é a tua voz e te obedecer, ó Deus, por amor a ti. Não apenas por tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer, mas que nós possamos ouvir a tua voz e obedecer e te amar por tudo que o Senhor é. O Senhor é Deus, é o grande eu sou, é o nosso Pai, o nosso dono, o Deus justo e fiel, o Deus de amor, Deus de justiça. Nós possamos, meu Paizinho, realmente estar rendidos aos teus pés, totalmente rendidos ao Senhor, com todo o nosso coração, quebrantados a ti, ó Pai. E quando ouvimos a tua voz, que nós possamos dizer: eis-nos aqui, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado. A ti nós vamos clamar, porque tudo vem de ti. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã, preparado pra mim, preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará, jamais amanhã. Sempre há de existir, preparado, novo amanhã.
Podemos assentar, igreja. Graça e paz, amém, queridos? Que bom que nós estamos juntos nesta noite, reunidos para adorarmos o nosso Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está conosco, deste término também, pela sua vida, você que nos acompanha pelas redes sociais, que a palavra de Deus possa realmente continuar falando ao seu coração nesta noite. Meus irmãos, nós estamos nas últimas quartas-feiras estudando à luz da palavra de Deus sobre o tema: quais são as formas de Deus falar. E hoje à noite nós queremos dar continuidade a este estudo, lendo o texto de Hebreus, capítulo de número 1. Eu convido você para que abra a sua Bíblia neste texto da palavra de Deus. Hebreus, capítulo de número 1. Quero ler apenas os primeiros versículos deste texto da palavra de Deus. Assim diz a Bíblia: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém, queridos? Meus irmãos, uma das grandes verdades da Bíblia Sagrada e da fé cristã é que nós adoramos a um Deus que fala conosco. O Deus cristão, o Deus apresentado por Jesus, meus irmãos, é um Deus que tem o prazer de se relacionar com as nossas vidas. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, desde o livro do Gênesis, no Antigo Testamento, nós vemos que quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus, ele vinha ao encontro de Adão e de Eva para dialogar com eles. Esta passagem das Escrituras nos mostra, queridos, que antes da queda, ou seja, antes do pecado entrar no mundo, trazendo a morte e a separação dos homens da glória de Deus, Adão e Eva desfrutavam de uma intimidade com Deus. Eles ouviam Deus falar claramente. Não havia tropeços na comunicação. Adão e Eva tinham os seus ouvidos espirituais sensíveis, até porque o pecado não havia entrado no mundo e corrompido o coração do primeiro casal, e consequentemente atingido toda a raça humana. Naquela época, Adão e Eva podiam conversar com Deus face a face e entendê-lo plenamente em todas as suas intenções. Pensarmos nesta verdade, meus irmãos, é algo maravilhoso. Um Deus que nos cria a sua imagem
a sua semelhança, porque Ele deseja se relacionar conosco. O grande interesse de Deus, meus irmãos, era se relacionar com Adão e Eva, cultivar uma vida de intimidade para com eles. E quando nós observamos na Bíblia Sagrada, quando o pecado entra no mundo, trazendo sérias consequências sobre a vida do primeiro casal, é interessante, queridos, que Deus insiste com a raça humana. Se você conhece a Bíblia, você sabe que Deus, embora tenha dispensado sobre a terra as consequências do pecado, a morte, a separação, a doença, as enfermidades, tantas outras coisas que o pecado trouxe como consequência para nós. Mas é interessante, meus irmãos, vermos a misericórdia de Deus e o desejo de Deus de continuar se comunicando com a raça humana. Por isso que nós vemos ainda no livro de Gênesis, Deus falando com homens, chamando Noé, chamando Abraão, Deus falando com Isaac, Deus falando com Jacó. A Bíblia fala de um homem chamado Enoque, que era um homem que tinha tanta intimidade com Deus, que a Bíblia diz, queridos, sobre Enoque, que ele foi um homem que andou com Deus, ou seja, um homem que se comunicava, que tinha um relacionamento íntimo com o seu Criador. Então, mesmo depois da queda, nós percebemos que Deus continua falando com a raça humana. Se você olhar para a literatura profética, profetas como Isaías, Amós, Oséias e tantos outros, você vai perceber que Deus falou de uma maneira mais intensa com esses homens. Os profetas, queridos, eram homens simples como nós, gente de carne e osso. Como diz o escritor Tiago, falando a respeito do profeta Elias, eram homens sujeitos às mesmas paixões, eram homens limitados, eram homens pecadores, todavia eram homens que ouviam a voz de Deus. Os profetas, queridos, ouviam a voz de Deus de uma maneira tão clara, de uma maneira tão objetiva, que eles entregavam as suas vidas ao serviço da obra de Deus. Muitos profetas morreram, foram mártires. A Bíblia cita o último deles no Novo Testamento, chamado João Batista, um homem, meus irmãos, destemido, um homem encorajado pelo Espírito Santo de Deus, que pregava uma mensagem de arrependimento. E talvez alguém pode perguntar, qual era o segredo de João Batista? De onde ele trazia tanta coragem, tanta convicção? De onde vinha o discernimento espiritual daquele homem? Não há outra explicação, queridos, a não ser da comunicação intensa que ele tinha com o seu Deus. Por isso que ainda hoje nós precisamos nos lembrar desta verdade bíblica. Assim como Deus falou com homens do passado, o nosso Deus, queridos, não mudou, Ele continua o mesmo. E a intenção desses estudos da palavra de Deus é levar você a não apenas aprender desta verdade, mas levar você a desfrutar de uma vida de intimidade com Deus. A minha oração, querido, é que nós, como Igreja Batista, você que nos ouve pelas redes sociais, possa desenvolver um relacionamento tão íntimo com Deus, ao ponto que você possa ouvir Deus falando claramente com você, de uma maneira que você entende, de uma maneira que traga conforto e convicção para o seu coração. Talvez alguma pessoa pode perguntar, pastor, mas por que nós precisamos ouvir a voz de Deus? Hoje à noite eu quero falar um pouco sobre isso com você, porque se nós não identificarmos, meus irmãos, a necessidade que temos de ouvir a voz de Deus, muito provavelmente nós não vamos desejar ouvir a voz do nosso Deus.
E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos por que nós precisamos de fato ouvir a sua voz. Jeremias capítulo 17, versículo de número 9. Palavra do Senhor Deus, através deste profeta, vem a nós dizendo assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Provérbios capítulo 14, meus irmãos, versículo 12. A palavra de Deus diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o seu final é caminhos de morte. Meus irmãos, aqui está o motivo pelo qual nós precisamos ouvir a voz de Deus. E o motivo é pela nossa limitação. Nosso coração é enganoso, diz a palavra de Deus. Nós não temos todas as respostas. Nós não temos todos os discernimentos. Muitas vezes, como diz Provérbios capítulo 14, versículo 12, há caminhos que para nós parecem bons, mas o seu final é um caminho de morte. Quantas vezes, meus irmãos, nós fazemos projetos para as nossas vidas, traçamos ideais, fazemos escolhas, sem consultar a voz de Deus. Quantas vezes nós ignoramos a palavra de Deus, os bons conselhos, os princípios do Evangelho, tomamos atitudes nas nossas vidas e depois sofremos as consequências. É claro, muitas vezes nós não sabemos. Muitas vezes nós nos comportamos como diz a palavra de Deus: aquele caminho parece bom, aquela escolha parece acertada, mas o seu final, diz a Bíblia, é um final de morte. Quantas vezes, queridos, nós erramos porque nós confiamos no nosso próprio entendimento? Quantas vezes nós erramos porque nós não ouvimos a voz de Deus? E a gente segue o exemplo das pessoas, da cultura, da sociedade. Deus te trouxe aqui nesta noite, meu querido, porque Ele quer falar com você. E muito mais do que isso, Ele quer ensinar você a ouvir a tua voz. Por isso é necessário olharmos para a Bíblia Sagrada e vermos as várias formas de Deus falar conosco. Nas semanas passadas, falamos sobre algumas, como por exemplo, no texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que Deus fala conosco através dos seus profetas, homens que têm os seus ouvidos atentos, que oram, que se colocam na presença de Deus, e por isso ouvem a sua voz. O profeta, queridos, é aquele que fala em nome de Deus. E às vezes a mensagem do profeta, muitas vezes não é a mensagem que nós queremos ouvir, mas é a mensagem que nós precisamos. Deus fala também conosco através de Jesus Cristo. Versículo 2 de Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz que nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O que a Bíblia está dizendo, queridos, é que Jesus revela o ser de Deus. Jesus, como disse o evangelista João, no capítulo 1 do seu texto, Jesus, Ele é o Verbo encarnado. Ele é a palavra de Deus que se tornou homem e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Por isso, meus irmãos, quando nós contemplamos Jesus, nós estamos contemplando a própria voz e a vontade de Deus. Vimos também semana passada que Deus fala conosco através da natureza. O salmista, no Salmo 19, versículo 1, a Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, quando nós olhamos a beleza da criação, a grandeza e a sabedoria que existe, nós percebemos também a grandeza do nosso Deus. Deus fala conosco, queridos, quando nós contemplamos a natureza. Vimos também que Deus fala conosco através de anjos.
Hebreus capítulo 1, versículo 13, versículo 14, a Bíblia vai dizer: não são eles todos espíritos ministradores, enviados por Deus para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você vê, por exemplo, em Gênesis capítulo 22, versículo 11, Abraão recebendo o anúncio de um anjo sobre o livramento de Isaac. A Bíblia diz que o próprio Daniel, quando estava na cova dos leões, no capítulo 6, versículo 22, Deus mandou um anjo para que a boca dos leões fosse fechada. O próprio Jesus Cristo, ele teve anjos ao seu serviço. Lucas, meus irmãos, capítulo 22, versículo 43, a Bíblia diz que quando Jesus estava orando no Getsêmani, um anjo veio para o consolar. Mas Deus fala também conosco através de sonhos e visões. Jeremias 23, versículo 28, a Bíblia diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. E nós vemos na Bíblia vários homens que ouviram Deus falar através de sonho, como por exemplo José do Egito, Jacó, e o próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, que em Atos capítulo 16, ele tem um sonho, quando estava dormindo à noite, de um varão macedônio apelando para Paulo, para que ele passasse a Macedônia e pregasse o evangelho àquele povo. Como nessa imagem que está sendo projetada, nós vemos Jacó quando estava dormindo. Em Gênesis capítulo 28, versículo 12, ele teve um sonho com uma escada de anjos, anjos que subiam e desciam na sua direção. E ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Mas Deus fala também conosco através das provações. Nós vimos na semana passada em Isaías capítulo 8, versículo 6, que muitas vezes Deus mandava exércitos inimigos para levar o povo de Israel para o Egito. Quando olhamos, queridos, para a vida do próprio profeta Jonas, nós vemos claramente Deus falando falando com Jonas através de uma provação. É claro, ele estava fora do centro da vontade de Deus, insistindo nos seus ideais, indo contra os projetos que Deus tinha para a sua vida. E Deus estava falando com ele através da tempestade, através da baleia, até que ele se sensibilizou à voz do seu Criador. Hebreus capítulo 4, meus irmãos, versículo 12. Vimos também que Deus fala conosco através da Bíblia, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Aqui, meus irmãos, precisamos fazer um parênteses, porque a Bíblia Sagrada, sem dúvida, é o prumo de Deus, para que nós possamos medir ou verificar se aquilo que nós estamos ouvindo de outras pessoas ou em outras situações, se de fato aquilo é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Porque o apóstolo Paulo nos diz, queridos, que ainda que um anjo do céu nos pregasse um outro evangelho que não está na palavra de Deus, que não corresponde com a mensagem de Jesus, nós deveríamos considerá-lo como anátema. Precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, em conhecer a palavra de Deus, porque nunca, jamais, Deus vai falar algo com você, através de sonho, através de visões, através de homens, ou através de qualquer outra manifestação contrária à sua palavra. A Bíblia, queridos, precisa ser a nossa base, a nossa referência. Todas as vezes que Deus falar com você, a primeira pergunta que você tem que fazer: será que você está embasado na palavra de Deus? Será que há um princípio do Evangelho
que fundamenta essa profecia, que fundamenta essa decisão ou essa atitude. Hoje à noite eu quero dar continuidade a esse estudo da Palavra de Deus, falando sobre mais duas formas de Deus falar conosco. E a primeira delas se dá pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 30, versículo 21: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Irmãos, eu acho esta palavra fantástica. Embora seja um texto do Antigo Testamento, Isaías capítulo 30, versículo 21, esse texto está nos dizendo uma grande verdade bíblica. A verdade é que nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas. E muitas vezes, quando nós estamos trilhando um caminho avesso à vontade de Deus, um caminho pelo qual Deus não tem para as nossas vidas, a Bíblia diz que nós vamos ouvir uma palavra no nosso íntimo. Isso me faz lembrar o que Jesus disse sobre o Espírito Santo: ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Pastor, mas quem tem o Espírito Santo? A Bíblia diz, meus irmãos, que todos aqueles que nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito. E essas pessoas, quando se converteram, o que houve na vida delas foi uma ação do próprio Espírito Santo de Deus, convencendo essas pessoas do seu pecado, e dando a essas pessoas a certeza e a convicção que de fato Jesus é o único Salvador e o único mediador entre Deus e os homens. Então todas as pessoas que se converteram, elas de fato têm o Espírito Santo nas suas vidas. Mas a pergunta é: será que todos são guiados pelo Espírito? Será que todas as pessoas, queridos, que têm o Espírito Santo, deixam o Espírito Santo conduzirem as suas vidas? A Bíblia vai falar sobre entristecermos o Espírito Santo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós erramos de uma maneira deliberada, de uma maneira consciente, todas as vezes que nós insistimos no erro, na falha, no pecado, nós estamos sim entristecendo o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Essa voz que muitas vezes acende o sinal vermelho no seu coração, que diz: filho, não vai por aí, não é isso que eu tenho para a sua vida, não diga isso, não faça aquilo, não entre por esse caminho. Esse constrangimento que você, crente, sente, não é apenas um constrangimento da sua consciência, mas é o Espírito Santo de Deus que age em você e que fala com você. Ah, queridos, como é glorioso pensarmos nesse relacionamento que podemos desfrutar com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo, ele desfrutava dessa intimidade. Aliás, meus irmãos, quando ele inicia o seu ministério, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E quando ele inicia o seu ministério, ele lê a porção bíblica de Isaías que diz: o Espírito Santo do Senhor está sobre mim. Sabe, meus irmãos, o próprio Jesus desfrutou de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Jesus não fazia nada pelos seus interesses, Jesus não fazia nada pelos seus projetos pessoais, mas ele seguia a vontade do Espírito Santo que estava sobre ele. Você se lembra que quando Jesus se batizou, Jesus recebeu em forma de pomba sobre a sua cabeça a própria presença do Espírito Santo, e uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Irmão, Jesus é o nosso maior exemplo. Se o próprio Cristo teve um relacionamento com o Espírito, se ele se movia, e se ele se direcionava pela voz desse Espírito, que é a própria voz de Deus, quanto mais nós.
O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós recebemos o Espírito Santo no dia da nossa conversão, mas não cultivamos um relacionamento com Ele. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Pastor, como eu posso me encher do Espírito Santo? Pastor, como eu posso ser sensível à voz do Espírito Santo? Todo relacionamento, queridos, ele não começa grande. Todo relacionamento, quer seja humano ou espiritual, ele precisa de uma caminhada. Ele precisa de um relacionamento diário, constante. É um aprendizado, onde você vai se tornando mais sensível ao toque do Espírito, ao constrangimento que o Espírito Santo está em todo o tempo dando a você. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos muitos homens que foram sensíveis à voz do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo, queridos, quantas vezes ele tinha no seu coração um desejo de pregar numa região, de adentrar numa cidade, mas o Espírito Santo de Deus os compelia para ir em outra direção. Quando Paulo e Silas foram separados para que eles viajassem com as suas viagens missionárias, a Bíblia diz que o Espírito Santo os constrangeu àquela viagem. A igreja estava orando, a igreja estava intercedendo, mas o Espírito Santo confirmou no coração deles que aquela era a hora. Queridos, como precisamos de uma igreja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Como precisamos, meus irmãos, desfrutar deste relacionamento com o Espírito. A palavra para Espírito Santo no grego se escreve Parakletos. Parakletos significa aquele que se coloca ao lado. Sabia que o Espírito Santo é a pessoa mais íntima de você? Por isso que Jesus, quando estava prestes a ser assunto ao céu, ele disse: se eu não for, o ajudador, o companheiro não pode descer. Eu preciso ir para o meu Pai, para que o companheiro, para que o ajudador, o Espírito Santo, possa andar ao lado de cada um de vocês, meus discípulos. Queridos, como precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus. A minha oração é que o Espírito não seja apenas uma teoria. A minha oração é que você não saiba apenas versículos da Bíblia sobre o Espírito Santo, mas que você possa desfrutar de uma intimidade com a sua pessoa. A Bíblia fala em Gálatas 5:22 do fruto do Espírito. Pois o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, o próprio caráter de Cristo em nós. Pastor, como saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Não é pelos seus dons, querido, não é pelas suas crenças, mas é pelo fruto que se conhece a árvore. Quanto mais parecido com Jesus uma pessoa for, mais cheia do Espírito Santo ela será. A igreja de Corinto, meus irmãos, tinha todos os dons, disse o apóstolo Paulo. Mas no capítulo 3 da primeira carta, Paulo diz: eu não pude falar a vocês como a crente espirituais, porque no meio de vocês havia contendas, divisões, partidarismos. Ou seja, o dom do Espírito não evidencia que a pessoa tem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Os dons são ferramentas que o Espírito Santo de Deus nos dá. Muitas pessoas, queridos, têm o dom do Espírito, mas não se deixam guiar pelo Espírito Santo de Deus. Paulo diz: andai no Espírito. Essa expressão nos chama a atenção para o nosso dia a dia. Sabe, meus irmãos, quando levantamos de manhã, precisamos ter a consciência de que nós não estamos sozinhos, mas o Espírito Santo de Deus está do nosso lado. Cada decisão, cada escolha que nós precisamos fazer, o Espírito Santo sempre
dará a sua opinião. Agora, depende da nossa sensibilidade e do nosso desejo em ouvir a sua voz. O apóstolo Paulo diz: não extinguais o Espírito Santo. Uma pessoa, querido, pode entristecer tanto o Espírito Santo ao ponto dela não ouvir mais a sua voz no seu coração. Quantas pessoas caem no pecado da apostasia? É gente que já foi da fé, gente que desfrutou de um amor pleno de Deus, de uma presença gloriosa do Espírito Santo, e hoje estão nas trevas, apostataram, negaram a ação e a presença do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Sabe, queridos, como precisamos crescer no conhecimento do Espírito, mas Deus fala também conosco de outras formas e de outras maneiras. E hoje eu quero concluir esta parte da nossa meditação dizendo que Deus fala através de você. Isso mesmo, Deus fala através de nós. Isaías capítulo 6, versículo 8, quando o profeta Isaías tem um encontro com Deus ali no templo, meus irmãos, a Bíblia diz que ele fala com Deus dizendo: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, meus irmãos, foi um instrumento nas mãos de Deus, e Deus falou através de Isaías. E o que eu quero dizer para você nesta noite é que Deus não quer falar apenas com você, mas Deus quer falar através de você. Deus quer que a sua vida seja um porta-voz, um instrumento para que outras pessoas possam ouvir a voz de Deus. Você pode falar da grandeza de Deus através de um testemunho, através de um gesto, através de um abraço, através de uma intercessão, através de uma visita. Quantas vezes, queridos, nós negligenciamos as oportunidades que Deus nos dá? E muitas vezes, talvez você pense: pastor, mas as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. E às vezes eu me sinto como que pregando para o vazio. E foi o que aconteceu, queridos, com Isaías. A Bíblia diz que no final do seu ministério, Isaías chega diante de Deus em oração e diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a questão, queridos, não é quem deu crédito, mas se nós falamos. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Aquilo que você tem semeado na vida do seu parente, na vida do seu filho, na vida do seu cônjuge, creia, querido, são sementes do Evangelho, são sementes da palavra de Deus. E embora você não tenha visto uma mudança, uma conversão genuína, creia que você tem feito a sua parte, e no tempo de Deus, essa semente florescerá. O que compete a nós, queridos, é apenas falar. O que compete a nós é apenas exalar o amor de Deus de várias formas e de várias maneiras. Eu concluo essa meditação desta noite dizendo que Deus quer falar com você claramente, mas Deus quer falar também através de você. Deus quer que você seja um canal de bênção para que outras pessoas conheçam o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Semana que vem nós vamos dar continuidade a esse estudo da palavra de Deus. Com certeza você vai perceber outras formas, outras maneiras que o nosso Deus tem de falar conosco. Mas nesta noite eu convido você a se colocar de pé. E nós vamos encerrar este culto cantando esta canção. Se você tem o desejo de ouvir a voz de Deus, se você tem o desejo de ter um relacionamento íntimo com o teu Espírito, eu quero convidar você a fazer desta canção a sua oração desta noite. Peça que Ele te leve a um lugar de intimidade, a um lugar de refrigério. Esse lugar, queridos, onde a voz de Deus se torna audível a cada um de nós. Esse lugar onde o barulho do nosso coração, das nossas ansiedades, então um lugar, a voz do Espírito Santo de Deus, que nos fala com amor, que nos fala com poder, que nos
Erga a tua voz, querido. Abra o seu coração. Faça desta canção a sua oração nesta noite. Depois eu quero orar com você, pela sua família, consagrando as nossas vidas no altar do nosso Deus. Senhor Deus, bendito Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este lugar secreto, este lugar de intimidade com o Senhor. Obrigado, Pai, porque quando nós estamos na Tua presença, nós podemos ouvir a Tua voz, nós podemos desfrutar da Tua companhia, do Teu conforto e do Teu consolo sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que se relaciona conosco, e a Tua palavra diz que o Senhor tem o desejo de falar conosco, de se comunicar com as nossas vidas, de uma maneira, Pai, que nós possamos compreender, entender a Tua voz e viver a Tua vontade. Ah, Pai, quantos caminhos parecem bons aos nossos próprios olhos, e quantas vezes, Pai, nós erramos, nós sofremos, porque nós tomamos decisões precipitadas. Quantas vezes, Pai, nós sofremos porque fazemos escolhas com base na cultura, na sociedade, e não consultamos a palavra do Senhor, não consultamos a Tua vontade, o Teu Espírito.
Deus, nós nos colocamos diante de Ti em oração nesta noite, pedindo perdão, suplicando, Deus, a Tua misericórdia sobre nós. Pai, derrama sobre a Tua igreja da Tua graça, derrama, Pai, sobre cada vida que está aqui nesta noite da Tua unção, que o Teu Espírito, Pai, tome as nossas vidas e que Ele nos encha e nos torne sensíveis à Tua voz. Pai, tira de nós todo embaraço, todo empecilho, todo espírito, ó Deus, de confusão, todo espírito de incredulidade, que nos impede, ó Deus, de ouvirmos a voz do Senhor, que Ele caia por terra, em nome de Jesus. O Senhor quer falar conosco, Pai, o Senhor quer ministrar a Tua palavra de uma maneira clara aos nossos corações, e nós estamos aqui nesta noite porque nós queremos ouvir ao Senhor, queremos, Pai, ser um canal de bênção nas Tuas mãos. Usa, Pai, a vida da Tua igreja. Fala, ó Deus, conosco, mas não apenas falar conosco, mas também através das nossas vidas, é o que nós te pedimos. Queremos ser um canal de bênção, para que outras pessoas conheçam a Tua palavra, para que outras vidas tenham um encontro verdadeiro com Jesus. Pai, a Tua palavra diz que nós somos cartas vivas, a sociedade está nos lendo, o mundo está nos observando, e nós, como cristãos, mesmo em silêncio, nós estamos transmitindo uma mensagem. Por isso, Pai, nos capacita a transmitirmos uma mensagem que esteja de acordo com a Tua palavra. Livra-nos, Pai, de sermos escândalo para o Teu Evangelho, de sermos pedra de tropeço, para que outras pessoas, ao olhar para nós, não queiram se relacionar com Jesus. Pai, que a Tua igreja seja santificada, que os pastores, Pai, sejam santificados, e que o testemunho da Sua igreja seja um testemunho santo, que leve as pessoas a desejarem um relacionamento intenso com o Senhor. Deus, quebra todo jugo do pecado, e tira, ó Deus, das nossas vidas todo embaraço, todo empecilho que nos impede de andarmos todos os dias das nossas vidas num relacionamento íntimo com o Espírito Santo do Senhor. Pai, fica conosco, continua, Deus, falando ao coração da Tua igreja através desta palavra. Abençoa, Pai, aquele que nos ouve pelas redes sociais, cada família aqui representada. Que o Senhor estenda a Tua mão de graça, a Tua mão de poder, dando a nós uma semana de paz, uma semana de vitórias na Tua presença. Pai, assim nós oramos e Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo, ó Deus, que o Senhor ainda há de fazer sobre as nossas vidas. Recebe nesta hora todo o nosso louvor e toda a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Os irmãos podem se assentar, e assim, meus irmãos, com oração silenciosa, nós estamos encerrando o culto desta noite. Que você possa ir na paz, em nome do nosso Senhor Jesus.